Vamos começar com as declarações do presidente Lula. O presidente Lula hoje concedeu uma entrevista a uma emissora, uma afiliada da TV Globo, no Nordeste, e ele comentou a respeito da ligação ontem com o Trump. Essa ligação deu muito bafafá ontem, o que eles conversaram, falaram sobre tarifaço, falaram sobre crime organizado, e o Lula detalhou um pouco mais hoje. Ele disse que nessa conversa com o Trump, eles trataram desse combate ao crime organizado. E Lula pediu a Trump ajuda para prender brasileiros integrantes de facções criminosas que moram no país. Ele não citou nome, mas Lula disse que tem um traficante do Brasil que mora em Miami. E falou, abre aspas, só o cidadão deve mais de 6 milhões de reais. O presidente disse que as colaborações podem ser feitas na fronteira, onde estiver. Aí ele falou, eu disse ao Trump, a gente não precisa usar arma, a gente precisa usar a inteligência. Essa conversa de 40 minutos foi a terceira vez que eles se falaram das sanções impostas ao Brasil. Dessa vez a ligação durou 40 minutos e foram feitos pedidos, né? Além dessa colaboração na segurança pública, falaram sobre novas possíveis reduções do tarifaço e sobre a crise entre Estados Unidos e Venezuela. Ainda ontem, Trump falou com a imprensa americana e brasileira também, e disse, olha, foi uma ótima ligação com Lula. E afirmou, eu gosto dele. Vamos ouvir. Yeah, we had a great talk. We talked about trade. We talked about sanctions, because, as you know, I sanctioned them, having to do with certain things that took place. But we had a very good talk. I like him, very good. We had some good meetings, as you know, but we had a very good talk today. Yes, I did. Eu gosto dele. Amigos, né? Mas a gente quer resultado, não é mesmo? Ô, Josias, como é que você analisa aí essa conversa e principalmente nesse ponto aí, né? Combate ao crime organizado, um assunto, uma pauta no nosso país e justamente essa situação. Será que os Estados Unidos podem ajudar o Brasil a combater o crime organizado? O Lula foi por esse lado. Pode ajudar a combater lá nos Estados Unidos, prendendo traficantes que estão lá. Pode ajudar, sim, mais do que traficantes, a vendedores de armas, né? A representantes do crime organizado que, morando nos Estados Unidos, mandam armas para o Brasil. E há, nas recentes investigações, nas recentes operações feitas pela Polícia Federal em conjunto com ministérios públicos e secretarias de Fazenda dos estados, com a Receita Federal, nessas mais recentes operações, ficou evidente que há pessoas lavando dinheiro no eixo Faria Lima, Estados Unidos. Então, os Estados Unidos viraram uma lavanderia de dinheiro sujo proveniente do Brasil. Na penúltima operação, que envolveu aquela refit, ficou entendido, e as autoridades informaram, que uma parte do dinheiro sujo de uma empresa que é mega sonegadora, que coleciona 26 bilhões de reais em sonegação, parte desse dinheiro sujo está sendo lavado nos Estados Unidos, um empresário que mora lá e, obviamente, com alguma cooperação, os Estados Unidos podem ajudar. Uma coisa é matar hipotéticos traficantes de drogas na costa venezuelana, outra coisa bem diferente, mais sofisticada, é contribuir com um país que se dispõe a fechar os dutos do crime organizado por meio da asfixia financeira dos grandes operadores, dos responsáveis por grandes esquemas de sonegação que têm conexão com o crime organizado. O Lula, nessa entrevista que deu à Verdes Mares, Fabiola, ele, que é um político 100% movido por uma disciplina que não foi para a escola, que é a intuição, ele acionou o seu olfato, que é um olfato... O olfato do Lula é o instinto dele, né? E ele parece ter farejado o segredo do inquilino da Casa Branca, que é a dupla personalidade. O Lula disse na entrevista, toda vez que eu converso com o Trump, eu me surpreendo. Muitas vezes você vê o Trump na televisão, muito nervoso,
E na conversa pessoal, ele é outra pessoa. Fiz questão de dizer isso para ele. Temos 2 Trumps, o da televisão e o da conversa pessoal. E, de fato, o cotidiano do Trump é uma sucessão de poses, né? O Trump faz pose da hora em que acorda até o instante em que se enfia novamente sob os cobertores. E nunca se sabe se os ódios rotineiros ou os bons fluidos que exala de raro em raro são reais ou são representados. Desde aquele encontro de poucos segundos na ONU, o Lula teve uma conversa presencial e 2 conversas telefônicas com o Trump. A última delas, essa agora de terça-feira. E ele já retirou o Bolsonaro de cena, coleciona avanços em relação à crise tarifária, reduções expressivas em relação a alguns produtos. E nesse novo telefonema, o Lula abriu essa fonte, que é uma fonte nova e promissora, que é o combate ao crime organizado, baseado em informações, o compartilhamento de informações. Isso pode ser muito útil para o enfrentamento real do crime e pode ser útil também do ponto de vista eleitoral. O Lula tem defendido a tese segundo a qual não basta ficar invadindo favelas, é preciso chegar ao topo da criminalidade, ao andar de cima, e é o que ele está almejando, pleiteando, ambicionando nesse novo contato com o Trump. Se ele conseguir avançar nisso, isso será, do ponto de vista do combate ao crime, algo muito interessante e, do ponto de vista eleitoral, algo que ele vai poder faturar no ano que vem. Vamos lá, Sakamoto, pegando por esse gancho aí do crime organizado, né? É possível realmente os Estados Unidos ajudarem o Brasil? O Lula, diferentemente do que outros falam, né, de Trump ajudar aqui em solo brasileiro, Lula pede para que ele ajude lá em solo americano, né? Eu até comecei a comentar sobre isso ontem, Fabiola. O Lula tentou vacinar o Brasil inteiro com essa conversa que ele teve com o Trump. Ele se adiantou, né, nessa conversa com o Trump. Por quê? O Trump ele vem agindo contra a Venezuela sob a justificativa de combater o crime organizado, combater o narcotráfico. Dali é um pulo para ele poder adotar o mesmo modus operandi para o subcontinente sul-americano. E aí o que ele faz, nesse sentido que o Lula faz, aproveitando inclusive e de olho, por quê? Você tem Flávio Bolsonaro sugerindo que o secretário da Guerra dos Estados Unidos venha bombardear a Baía da Guanabara. Você tem a oposição no Congresso Nacional defendendo equiparação entre facções criminosas e terrorismo, sendo que já especialistas mostraram que isso não traria ganho no combate às facções criminosas, apenas criaria problemas para bancos e instituições financeiras brasileiras nos Estados Unidos. Né? E mesmo a apuração de ontem da nossa colega Mariana Sanches apontando que o próprio bolsonarismo, uma vez que não conseguiu livrar o Bolsonaro da cadeia, está tentando pressionar por essa equiparação de terrorismo também nos Estados Unidos. Então, o que acontece? O Lula percebe, o governo Lula percebe isso aí e joga para o Trump o seguinte: Trump, bora combater o crime organizado juntos? Bora combater narcotraficantes? Bora combater o pessoal que lava dinheiro, que não paga imposto? E, gente, para os Estados Unidos, para o governo dos Estados Unidos, a evasão fiscal é um crime muito pior do que no Brasil. Lá dá uma cadeia pesada. A evasão fiscal dá muitos e muitos. Você vê, vira e mexe, ator, atriz, gente famosa, presa, pegando chilindró por evasão fiscal, por sonegação de imposto. Né? Então, isso aí acende a antena. Então, o que o Lula faz? O Lula se adianta e faz com que essa atuação dos Estados Unidos, que deve vir em algum momento, como já veio em outros setores, como questão do combate às drogas, seja feito nos termos do Brasil. Ou seja, os Estados Unidos quer atuar para ajudar a combater o narcotráfico e as organizações criminosas na América do Sul, tem que ser nos termos do Brasil. Então, o Lula fala, você ajuda aqui, você ajuda a colar, lavagem de dinheiro, tráfico de armas, isso, aquilo. Olha, pega os brasileiros que estão aí. Isso aí é música pro ouvido do Trump, que estava literalmente caçando venezuelanos no território norte-americano e deportando. Então o Lula falou, faz, eu ajudo. Né? E aí, com isso, inclusive, ele ganha moral dentro do Brasil, porque a questão da segurança pública sempre foi um calcanhar de Aquiles para a esquerda. Né? Só que é interessante, Fabiola, porque inclusive o Lula até erra. Ele fala que o maior sonegador de combustíveis que está em Miami, está falando do Magro, né? Lá da Refit, que tem casa lá,
a sonegação dele não foi de 6 milhões de dólares, foi de quase 5 bilhões de dólares. Foi de 26 bilhões de reais, isso dá 4,9 bilhões de dólares de sonegação. Né? É um mega sonegador. Então, o que acontece? No final das contas, o Lula jogou de forma estratégica, tentou vacinar o Brasil nesse processo, né? Jogou para os Estados Unidos, o Trump promete ajudar. Então, enquanto o Trump e os Estados Unidos estão ajudando nos termos que o Lula coloca, evita que os Estados Unidos atuem de forma criativa, né? Criando novas formas de atuação que acabem batendo de frente com a nossa soberania. E o tarifaço vai acabar ou não vai? Porque ele pediu, mas ele não deu a resposta, sim ou não? Eu acho que é o seguinte, Fabiola, eu acho que a questão do tarifaço com relação aos outros produtos é questão de tempo para ir caindo. Ou seja, primeiro foi para aqueles produtos que a gente avisou, né? Avisou, os Estados Unidos vai ter um problema inflacionário por isso, que carne, fruta, café, é o que os americanos consomem, todo mundo consome, e vem de onde? Grande parte vem daqui. Então o Trump estava com problema inflacionário, liberou esses produtos. Tem outras coisas que também estão tendo pressão contra o governo norte-americano por conta de empresa de lá, por conta de empresa de cá, por conta de consumidor. E aí, aos poucos, na minha avaliação, isso aí vai sendo liberado também. Eu acho, o que não vai ser liberado no curto prazo é a Magnitsky. Né? A lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, contra a esposa, ou mesmo questões de vistos contra o ministro Supremo, isso aí deve continuar por enquanto, inclusive como uma resposta ao público conservador lá dos Estados Unidos.